dois, três, Gravando. gravando. Vai lá. Vai lá, Gravando. Guilherme. Boa, então. Sem ficar nervoso, sem ficar nervoso. Olha, eu já estou um pouco acostumado por causa da mentoria, né? Mas a primeira vez que eu conversei com o Mário, com o Lucas aí ao vivo, assim, eu fiquei bem nervoso. Bom, vamos lá. Essas planilhas, antes de mais nada, elas estão aqui no fórum, tá? Depois eu vou passar o link aí. Tem aqui as planilhas, o diário estatístico dos setups do projeto, que é essa que eu vou mostrar, que é a que eu opero. E eu também até fiz dos setups de reversão, porque uma pessoa ou outra pediu, e o Mário também apresenta, né, esses setups aí no curso lá do Projeto Verão, né? E, bom, então, depois eu passo o link certinho aí. O início de tudo quando eu comecei a trabalhar, mexer, fazer o meu trade system dessa forma, né? Foi começando lá em 2020, quando eu conheci o projeto, e me identifiquei muito com o Mário, com o trade system do Mário, né? Que ele tinha um curso de day trade em ações. E posteriormente, agora, no começo desse ano, ele fez, eu acho que, não sei se foi a intenção, mas foi o 2.0 aí, que foi um curso até um pouco mais encorpado, um pouco não, bastante encorpado, trazendo setups aí, que antes eu não tinha tantos setups, né? Que foi o Projeto Verão. Então, foi nesse início de ano com o Projeto Verão que eu olhei e falei assim, bom, a gente precisa aplicar, né, essa visão para depois a gente conseguir determinar o que a gente vai manter no nosso trade system e o que não vai, né? Então, antes de tudo isso, eu conhecia análise técnica, eu operava, mas eu ficava mais assim, né, trabalhando se o mercado ia subir, eu achava que ia subir, eu comprava, se achava que caía, eu vendia. Eu não tinha um trade system muito bem definido, com regras muito bem definidas, né? E foi quando eu comecei a acompanhar mais o Mário que eu entendi que o mercado ele é subjetivo, ele tem a sua volatilidade, né? Na sua maior parte do tempo, ele assim, aos olhos de um iniciante, né, principalmente, ele tem uma boa dose de imprevisibilidade, né? Então, assim, essa aleatoriedade do mercado, ele gera muita insegurança na gente, né? Que está iniciando. E o caminho, eu acho que para o iniciante é ter um trade system bem definido, é fazer isso. Eu acho que a mentoria que vai ter agora ela é muito legal porque está focado nisso. Eu nunca vi por aí uma mentoria em que os professores chegam e falam assim, ó, nosso foco é formar um trade system, você sai de lá com um plano de trade bem definido, né? Então, assim, um trade system onde você tem uma análise técnica objetiva, você vai conseguir ter estatísticas dela para tomada de decisão. Então, é isso que eu busquei, né? Então, assim, essa planilha primeira aqui, inicialmente eu usava muito. Então, tá aqui todos os setups do Projeto Verão de tendência, né? Tirando esse aqui, a reversão com divergência no MACD. Mas, inicialmente, eu comecei operando todos, né? Então, aqui está o trade de abertura. Esse aqui é o meu checklist, né? Eu não uso mais hoje, porque já está memorizado, mas inicialmente eu imprimi e usava, né? Então, tá o trade de abertura, o trade de primeiro movimento nas ações, o pivô alinhado, que busco operar mais nos mercados futuros, o power, né? O power breakout, que aí eu trabalho também nas ações e nos futuros. O trade de breakout, que ele também aborda lá no Projeto Verão. E esses três aqui, halt na média móvel de 20, reversão com divergência no MACD e fechou fora, fechou dentro, tá? Então, inicialmente, eu falei, bom, eu preciso, né, a partir daquilo que o Mário falou, inclusive no Projeto Verão, e ele já falava isso desde quando eu conheci, né, ele, que é a gente testar exaustivamente, a gente ter aí 100 trades de cada um dos setups que a gente se propôs a fazer para conseguir determinar quando ele dá certo, como ele dá certo, quando evitar, ou, de repente, não operar. Né? Então, foi o que eu fiz. Inicialmente, eu coloquei todos eles e observava eles no mercado e tudo mais, mas eu comecei a perceber que é muita coisa e que tem muita coisa que nem aparece no mercado com frequência, sabe? E comecei a focar nesses três aqui mesmo. O trade de primeiro movimento, pivô alinhado e o power. Né? O trade de abertura, eu cheguei a testar ele uns 2 meses e eu vi que a estatística dele não estava sendo muito boa, pelo menos para mim. Então, eu percebi que assim, você tem que separar um risco para ele mínimo, você entendeu? O meu filho está falando tchau aqui, desculpa. Tchau, filho.
Então, você, assim, eu comecei a perceber que, de repente, agora de início, é melhor eu não trabalhar com ele, tá? Porque é um trade que ele vai, muitas vezes, você começa o dia empolgado, de repente é um dia legal, mas logo nos primeiros 5, 10 minutos de mercado, você já está emocionalmente abalado por causa de um stop que você pode ter tomado, né? Então, isso acaba atrapalhando. Então, eu preferi trabalhar com esses três aqui. Esse é o checklist deles, né? Então, assim, basicamente, eu vou pegar só como exemplo pivô alinhado, os outros, porque os outros, basicamente, eles têm essa estrutura e com as particularidades dele aí. Mas eu gosto de analisar o impulso, como que ele foi, se ele foi saudável, se não foi, se as barras de impulso são muito grandes. Então, isso tudo faz eu ver se é saudável. Eu gosto de observar a correlação, mas nem sempre isso aqui é o fator determinante para mim. E aí eu passo a analisar a correção, né? Se foi com uma barra, se foi com até 3 barras, ou se foi mais, e começo a analisar se também a correção é saudável, né? Se ele tem as barras de correção são muito grandes, são desproporcionais, se elas têm máxima e mínima anterior, máxima e mínima menor ou maior que anterior, né? Dependendo da ponta que a gente está trabalhando. E isso daqui é importantíssimo para mim. Eu busco ser bem criterioso com isso. Eu não entro em qualquer pullback. O mercado vem e faz só um impulso, uma correção. Eu gosto de uma correção onde tem aquele vazio interno, onde tenha pelo menos 2 barras. Eu gosto de evitar correções com uma barra só. Enfim, tudo trabalhando dentro de um setup mais objetivo, tentando tornar o mercado que é subjetivo mais objetivo para que eu consiga ter essa confiança de aplicar o trade system sem nenhum, evitando de ter medos ou de ter qualquer tipo de sentimento que vai me atrapalhar no desempenho. E aí daí para frente analiso o rompimento, como é que foi, o volume eu também analiso, mas também não fico muito apegado no volume, principalmente nas ações, porque nas ações muitas vezes, muitas mesmo, você vai ver o setup sendo ali, aparecendo um trade de primeiro movimento legal e batendo alvos, e às vezes até além, que não teve tanto volume, né? Então, por isso que eu prefiro não me atentar muito ao volume, mas ao contexto geral, tá? Distância da média móvel de 20, isso daqui é importantíssimo. Eu evito muitos trades que estão afastados, eu uso as bandas Pisani lá para ter um parâmetro. Então, se está muito afastado, se está muito além delas, às vezes até passou um pouco da banda, mas eu acabo entrando. Mas visualmente você já consegue ver, poxa, eu estou entrando, esse trade aqui está afastado, é melhor evitar, né? E aqui são critérios mesmo de depois que já fez sua entrada, stop e tal. É um checklist mais para ir ponderando, para ir, como é que fala? Doutrinando a gente, né? Para depois a gente conseguir fazer isso no automático. Então, beleza. Esse checklist eu já não uso mais, mas está disponibilizado lá como que fala? No fórum. E hoje o que eu realmente uso é essa planilha aqui que eu vou acabar de abrir aqui. Só um minutinho. Lá no fórum tá essa planilha aqui que ela já está abrindo, que é o diário estatístico, tá? E aí como é que a gente usa? Eu já melhorei ele, mudei, né? Porque aqui tem todos os setups, tá vendo? Trade de primeiro movimento, pivô alinhado, power, trade de abertura, o route. Então aqui você vai pegar, você vai começar a perceber, tem até algumas, como é que fala? Algumas coisas preenchidas aqui, mais para dar um parâmetro para quem está pegando. Que você vai pegar lá no fórum, está exatamente dessa forma como está aqui. Então, por exemplo, eu dou uma olhada no lado esquerdo do gráfico, se está limpo, se está sujo, né? Pegando o trade de primeiro movimento aí. Vamos pegar no pivô, né, que a gente estava conversando dele. Então, o gráfico estava limpo, estava sujo, era uma entrada contra um suporte, uma resistência. Como que estava o gráfico no diário? Né? Eu gosto de olhar isso. Como que estava essa operação no contexto, qual que era o contexto dessa operação que eu estou fazendo no intraday e no diário. Então, também gosto de tentar sempre trabalhar alinhado. O principal para mim é aqui nos 60 minutos, né? Porque muitas vezes no diário tem espaço para a gente trabalhar contra a tendência ali. Mas os 60, eu gosto de ser um pouco mais fiel a ele, né? Então, também faço essa verificação, né, do contexto dessa operação nos 60 minutos e vejo se está tudo alinhado, tá? A tendência está alinhada com a tendência no intraday, a tendência do diário, dos 60 minutos, os time frames maiores está alinhada? Sim, beleza, ok, ótimo. Essas 3
verificações também sobre as médias móveis, se eu estou trabalhando a favor da 20, da 200, se elas estão alinhadas. Isso aqui, para mim, é um critério muito importante. Eu nunca trabalho contra uma média móvel de 20, nunca, nunca, nunca. Né? A 200, dependendo da localização de mercado, que é exatamente isso aqui, que é muito importante para mim também, eu trabalho até contra 200, mas contra 20, não. E aí, aqui na localização de mercado, eu vejo, isso daqui é um dos pontos mais importantes para mim, sabe? Por exemplo, eu estou trabalhando aqui, ó, afastamento superior ou inferior da média móvel de 200, fazendo um retorno para a média móvel de 200. Esse é o contexto que eu estaria trabalhando, por exemplo, quando o mercado está assim, com a média de 200 passando aqui, de repente ele vem fazendo aqui alguma movimentação que seja, de repente ele consegue romper, eu estou com a média móvel de 20 junto aqui, e aí ele arma um pivô e vai trabalhar aqui, eu estou trabalhando nesse contexto, um afastamento da média móvel de 200, fazendo um retorno para a média móvel de 200. Esse contexto eu trabalho. Né? Se tiver muito próximo aqui, né, a média móvel de 20, mercados trabalhando aqui, para mim eu já prefiro não trabalhar, porque a gente trabalha como zona de exclusão, né? Ou, enfim, como como é que fala? Uma zona de armadilha, né? Então, é isso, tá? Sobre essa questão de localização de mercado. Como é que eu faço para... Tá, consegui aqui. Estou aprendendo a mexer no Zoom aqui. Bom, outras coisas que eu vejo aqui. Quantas barras tem de impulso? Que aí é tudo aquilo que a gente conversou no checklist. As barras de impulso são muito grandes? O impulso foi saudável? Então, a verificação do impulso, tá? Quantas barras tem de correção? As barras de correção são muito grandes, elas têm máxima e mínima menor que o candle anterior, elas formam aquele vazio interno. Então, eu também sou muito criterioso nisso daí. Daqui para frente, eu sou bem criterioso. Se eu, vamos dizer assim, não sigo algumas desses pontos aqui, geralmente eu venho aqui e pinto de vermelho e deixo registrado que aqui foi um ponto que eu não segui, tá? E assim vai. Para não perder muito tempo, tá todos os pontos do checklist ali. Aqui que eu gostaria de perder um pouco mais de tempo, que é quando eu trabalho, e aí eu já melhorei essa planilha, prefiro abrir ela, a que eu estou usando agora, porque essa daqui está disponível lá porque tem todos os setups. Mas eu estou agora só com setups que eu opero. E eu vou pegar ela aqui, que aí ela está um pouco melhor. Show, tá aqui. Isso daqui é uma das coisas mais importantes para mim. Eu chego aqui e consigo colocar quais alvos o trade que eu entrei cumpriu. Então, eu tenho aqui primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, o quarto alvo, 2-1. E aqui algumas porcentagens também mais para ter parâmetro. Ou se ele cumpriu alvos maiores de 60, nos 60 minutos, nos diários, no gráfico diário ou em algum outro tipo de suporte. Por quê? Porque quando eu venho aqui, por exemplo, eu consigo selecionar aqui e deixar, poxa, quantas vezes os meus trades eles estão batendo qual alvo? Se eu chegar no primeiro alvo, quantos trades que eu fiz aqui que bateu? Poxa, foi só 2. Será que vale a pena eu sair no primeiro alvo? Será que não vale a pena eu esticar no segundo alvo? Vamos ver. Poxa, olha quantos trades saem no segundo alvo. Certo? Eles chegam a bater segundo alvo, né? Na verdade. E lá no terceiro, quarto alvo, vamos ver. Será que vale a pena um parcial lá? Vale. E além, será que vale a pena eu esticar muito meu trade? Se eu colocar alvos maiores aqui, né? O 200 seria o quarto alvo mesmo. Então vamos pôr 250, 300. Poxa, de repente vale a pena deixar alguma coisinha para depois. Então eu começo a perceber, por exemplo, esse trade de hoje do dólar, acabou dando stop, né? Também tomei o stop, né? Tamo junto aí, todo mundo que tomou stop. Mas, baseado nessa estatística, eu sabia que eu não precisava, eu não deveria colocar no 0 a 0 a minha ordem de stop, até que ele pelo menos cumprisse o primeiro alvo, certo? Por quê? Por causa dessa estatística aqui. Eu sei que ela aqui no final, somando os pivôs alinhados que eu trabalho em geral nos futuros, eu estou chegando aqui embaixo, ó, 12 gains, deu 4 0 a 0 e 4 loss. Então, poxa, eu tomei um stop? Tomei, mas vale a pena tomar esse stop, porque na maioria das vezes eu vou conseguir realizar, entendeu? E chegando aqui no final dessa planilha, eu tenho a estatística que já puxa dos 3 setups que eu estou trabalhando,
que eu já tenho aqui, por exemplo, 62 trades, né? Trabalhados, 28 gains, 19 loss, 15,00, tá? Eu consigo olhar aqui, eu já calculo automático para mim, a média de ganho por trade e a média de perda por trade de loss. Então, a média de ganho por trade de gain, a média de perda por trade de loss. Então, esse é meu risco-retorno. É o que eu gosto de ficar de olho, sabe? Por quê? Porque eu gosto de ver se eu estou conduzindo bem os trades. Porque não adianta nada eu ter 90% de assertividade, mas uma hora que eu perder, quando eu perder no loss, eu perder 7, 8 vezes mais do que eu ganho quando eu ganho, entendeu? Então eu gosto de trabalhar sempre tentando ficar aqui nessa média abaixo de 1,5, pelo menos. Quando ele bate acima de 1, quando eu consigo conduzir, não consigo conduzir o trade, ou enfim, o trade acaba não produzindo o movimento, em que eu consiga realizar e ter um risco-retorno abaixo de 1,5, eu já começo a ficar de olho para identificar aqui nesses pontos do meu diário onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito, né? Realmente eu conduzi bem o trade e acabou acontecendo isso. Ele pegou só um primeiro alvo, o segundo voltou e me tirou, não tenho o que fazer. Eu dei o gain, mas o gain foi pequeno mesmo, não tenho o que fazer. Ou não, ou eu conduzi mal, eu poderia ter conduzido pela média móvel de 9, que aqui também eu vejo qual tipo de condução teria sido melhor. Então eu tento trabalhar isso aqui de anotar para depois também fazer como é que fala? Um filtro aqui e poder trabalhar isso e enxergar isso, entendeu? Então, basicamente, essa é a planilha do meu diário, que basicamente é o meu trade system. Então, eu tenho um trade system hoje muito bem definido, com setups assim que são possíveis, né, de ser repetidos no mercado, aplicados no mercado. Mas a confiança ela vem mesmo no momento que a gente começa a aplicar esse trade system e você vai vendo que não é você que produz operações. O mercado é quem produz essas operações e a gente vai estar ali todo dia olhando o mercado para ver quando ele vai produzir, mas nem todos os dias a gente vai estar conseguindo operações, né? Então você pega aqui, nós estamos falando de 20 operações em 3 meses nesse setup. Esses outros 2 setups, tanto o Power quanto o primeiro movimento, eu já não estou vendo uma estatística legal. E eu já estou pensando em abandonar. Você vê aqui, qual que foi o resultado dele nesses últimos 3 meses. Então, não está legal, certo? Se você pegar o primeiro movimento, estou trabalhando ele, ainda não pensei em abandonar, mas está demorando um pouquinho para abrir. Mas eu tenho visto que a gente meio que trabalha e muitas vezes fica no 0 a 0. Então, eu estou tentando ponderar melhor os ativos que eu estou operando, mais ainda. Estou tentando ver se é questão de preço. Através dessa planilha mesmo aqui, eu consigo olhar o que está acontecendo para definir o que eu posso fazer para melhorar. Quando ele tem um risco-retorno legal, quando ele anda bem, porém, o lucro é muito trabalho para pouco lucro. Aí, quando você vai olhar as taxas que você paga da bolsa, você acaba ficando no 0 a 0 ou até um pouco negativo, entendeu? Então é isso. Basicamente, eu tenho trabalhado esses 3 setups. O Power, eu tenho tido mais dificuldade, tenho pensado, inclusive, em dar uma freada nele, trabalhar mais esses 2 aqui. O primeiro movimento, eu gosto muito de trabalhar ele e eu estou lapidando aí, vendo o que eu posso fazer melhor para tentar melhorar o retorno que eu tenho tido aí, entendeu? Então, basicamente é isso. Falando das planilhas, acho que é isso. Show de bola. Eu também tenho mais uma planilha aqui, pode mostrar? Deixa eu te perguntar ali antes de você mudar, Guilherme, rapidinho, do primeiro movimento ali, você consegue colocar pra gente o filtro do dólar? Só dólar? Só dólar, vamos lá. Não, aqui eu tô no pivô, né? Perdão. Eu não sei porque essa aba no primeiro movimento meu aqui, toda vez que eu clico nela, ela fica mais pesada. Aí, Às vezes muita informação ali. Você não colocou nenhuma macro não, né? uma ordem o quê? Nenhuma macro. É tudo só planilha mesmo, né? Eu coloquei, sim, tem umas macros aqui. Eu vou ver isso aí depois. Pode ter alguma macro pesando. Vamos lá? É dólar, você falou, né? É só dólar. WDO, WDO. Ali o negócio é que demora. Isso aí é como se fosse um diário, né, pessoal?
Então demora a você fazer a estatística das operações mesmo que você está no, no dia a dia ali, né? Para até dar, por exemplo, 20 operações ali de primeiro movimento no ativo dólar e tal, para você fazer a estatística é um negócio que demora, é um processo, né? E aí, você acabou mostrando 3 operações ali, não tem tantos assim, mas é porque normalmente eu comento, né, que o primeiro movimento no índice, ele é um pouco mais complicado, porque o Ibov tá fechado. E aí no dólar costuma ser um pouco melhor, no caso aí seu ficou 2 para 1, né? 2 gains para um loss. Aí tem que aumentar essa estatística aí, fazer mais operações e para poder tirar a conclusão, né? Faz o primeiro Eu movimento trabalho no esses dólar. setups desde 2020, só que esse Trade System dessa forma, antes eu tinha um diário, sempre trabalhei com diário. Só que eu fazia ele era muito encorpado e tal, enfim. Quando a gente fez a mentoria, é que junto aí com você e com o Mário, que a gente conseguiu enxugar ele e Sim. fazer ele ser um diário que realmente funcione, né? E foi dali que começou a chave virar. Porque quando eu enxuguei ele, comecei a conseguir usar ele para as estatísticas, para análise, para melhoria das coisas, que aí eu comecei a ver. Então, aqui nesse diário vai ter operações dos últimos 3 meses só, que foi quando a gente fez Sim. a mentoria, entendeu? Por isso que tem poucas operações ainda. Meio que eu recomecei, falei, bom, eu já estou há um bom tempo no mercado, sempre tem épocas que ganho, tem épocas que perco, né? Fico ali brigando para romper aí e realmente tenho sim consistência, mas assim, visualizar mesmo, ganhar bem, poder aumentar a mão e tudo mais. E aí foi na mentoria que a gente começou. Então, por isso que eu É, coloquei ele para mim. Daqui em diante, eu vou recomeçar um diário. Então, não tem nada aqui de antes dos últimos 3 meses, entendeu? é o que eu comentei ontem com o pessoal, né? Uma melhoria contínua. Se você não tem o histórico para você olhar, se você não tem como ver o que você está fazendo, você não consegue mudar, não consegue evoluir. Então não adianta fazer aquela planilha só de planilha contábil, se você não consegue analisar ela. Você só colocar lá, ganhei tanto, perdi tanto, ganhei tanto, perdi tanto. O seu não, o seu tá com ativo, tá a ponta que você entrou, tá Tá todo ali que você consegue filtrar e depois ver se tá bom ou se tá ruim. Isso aí que a gente espera mesmo que seja feito para poder melhorar sempre. Mas vai lá, é outra planilha. Então, a outra que eu tenho usado ela para coletar esses dados que eu tenho usado aqui e estou fazendo uma análise para melhorar. Então, eu peguei aqui, por exemplo, e consegui visualizar os 3 primeiros movimentos. Em junho, eu fiz 14 operações, tá? 6 foram em ações, em dólar e em índice. Em ações, 6 deram gain, uma deu 0 a 0 e 4 loss. Em dólar foi um gain e um loss, e em índice foi apenas um loss. Esse foi o valor total que eu tive de retorno. Então, deu um lucro. Beleza. O pivô alinhado foi um dos melhores, também deu um lucro. Tá? Aqui tudo trabalhando com a mão mínima ainda, que eu trabalho ainda. E o power já prejuízo, não foi legal. Tá? Muitas vezes ele não bateu no primeiro alvo, bateu no segundo alvo, bateu no primeiro, depois acabou dando stop. Né? Outras eu saí no 0 a 0, enfim, acabou ficando no prejuízo. Já em julho, eu continuei tendo o lucro aí no pivô alinhado, tá? Só que nas ações aí no primeiro movimento e no power, de novo prejuízo. Então, assim, o total é isso daqui. Em pivô alinhado tá dando um lucro legal, em termos de percentual. Eu sei que tem gente que opera com uma mão muito maior, né, e tudo mais, mas tenta olhar isso aqui como percentuais, né? Como é que fala? No primeiro movimento teve um lucrozinho, mas como eu falei, as taxas acabam ficando 0 a 0, e no power a gente consistentemente está tendo prejuízo. Então a gente tem que começar a olhar e ver o que está acontecendo, se vale a pena continuar, se vale a pena dar uma pausa, se é um problema que a gente pode melhorar, ou se realmente, de repente, é um setup que não está num momento bom, ou enfim. Aqui eu fiz as estatísticas justamente para olhar o percentual, né? Olhar os percentuais. Então, eu pegando por setup, eu estou nas ações 35% de gain, 19% de 0 a 0 e
31% de loss, somando aqui julho e junho, né? Do dólar também tem seus percentuais do primeiro movimento. O legal está sempre sendo aqui mesmo, ó, nas ações, no pivô alinhado, né? No pivô alinhado, a gente tem aí nas ações uma assertividade um pouco menor, até porque eu também nem trabalho muito, então nem dá para contar isso aqui muito. Eu prefiro, deve ter o quê? 2 trades, eu acho, de pivô alinhado nas ações. Mas aqui no dólar é que o negócio começa a ficar um pouco melhor, né? Você tem 7% só de perda. Eu gosto de somar esses dois como gain também. E, inclusive, estou trabalhando, avaliando, pegando aqui, ó. Eu vou fazendo um painel que aí no final de cada semana eu consigo colocar o que eu posso melhorar. Aqui tá todos os trades de pivô alinhado, por exemplo, que eu fiz. Também tem aqui de primeiro movimento e tal. Mas, e aí eu chego e faço, escrevo que, poxa, por exemplo, ajustei uma análise que eu estava fazendo aqui, ó. Quantos trades meu tá dando primeiro e segundo alvo? Então, 10% dá primeiro alvo, 30% dá segundo alvo, né? E depois reverte. Então, assim, cabe, de repente, eu fazer um parcial no primeiro alvo ou melhor levar para o segundo, né? Então, eu estava fazendo essa análise. De repente, eu chego aqui e escrevo aqui, poxa, eu estou protegendo a operação muito rápido. Estou protegendo ela quando bate no primeiro alvo. Não precisa, né? E aí, baseado nesse estudo, por exemplo, que hoje no dólar eu não protegi a operação, né? Eu entendi que, segundo as minhas estatísticas, né? Você tem que ter essas estatísticas para tomar esse tipo de decisão, mas quando ele arma um pivô e rompe, ele tem aqui algumas possibilidades. Ele pode vir, vamos fazer aqui do lado, né? Arma o pivô e rompe, beleza. Ele pode vir e bater no primeiro alvo ou bater no segundo, certo? Ou ele pode chegar aqui e encebar, ele nem chega a bater alvo e fica aqui, ó. Quando ele fica aqui, muitas vezes eu pegava o meu stop e jogava para cá. Só que pelas minhas estatísticas, eu percebi que eu vou ganhar mais se eu só jogar meu stop para cá, se caso ele fizer um novo fundo, que seria romper aqui, certo? E não só dele ficar encebando aqui. Porque muitas vezes ele vem, pega meu stop, não chega a pegar esse stop aqui, ele chega aqui nesse fundo, mas não chega nesse fundo aqui, que é o técnico, e depois vai e pega primeiro alvo. Então, eu comecei a definir aqui, ó, como uma região onde eu posso desalavancar ou fazer uma realização quando ele dá essa encebada. Então, se ele viesse aqui eu podia ter feito uma desalavancagem, uma realização. Entendeu? Ele acabou não, ele só vinha e batia no 0 a 0, né? Se ele tivesse ido um pouquinho aqui, eu tinha desalavancado, né? E aí realizo o desalavanco, jogo o stop para o último fundo e deixo para autorar. Se vier buscar meu stop, eu vou estar estopando com a mão menor, com o stop mais curto, certo? E estatisticamente, no final do mês, com as estatísticas, batendo os stops com os gains, o lucro vai melhorar, entendeu? Mas tudo isso é estatística, né? Antes eu tomava um stop como a gente tomou hoje e eu ficava balançado. Ficava balançado por quê? Porque eu não sabia, estava meio que às cegas, né? Eu não sabia de onde eu estava vindo nem para onde eu estava indo. Eu só sabia operar análise técnica, só sabia ler através da análise técnica do mercado. Agora eu consigo tranquilamente tomar decisões de ir, como é que fala, de usar mais ou de repente parar de fazer certas coisas, né? Inclusive definir uma gestão aí vamos dizer assim, de stop, gestão de parcial, né, de realização de lucro e tudo mais, entendeu? Então essas análises eu consigo fazer graças às estatísticas que a gente vai coletando, né? Pô, show de bola, Guilherme, show de bola. Não, tá sensacional, cara. A forma como você está fazendo aí o diário de trade, como você está produzindo as estatísticas aí, cara, sensacional. Parabéns, viu? Show de bola. Eu tenho a última planilhazinha aqui para mostrar. Tem tempo ainda? Pode mostrar, pode mostrar. E é aquela de evolução do capital, né? Que a gente também definiu na mentoria lá. Essa daqui, eu vou pegar
aqui eu tenho... Não, peraí, abri errado. Aqui. Então, aqui eu consigo pegar, por dia, eu defino... Então, cada um desses aqui é um dia do mês. Então, vamos pegar junho, por exemplo. Cada um é um dia do mês, tá? Aqui eu operava com um contratinho só, tá vendo? Uma vez aqui, talvez provavelmente foi no índice, por isso que foi 3. Então, eu consegui aqui, por dia, definir 4 trades. Eu ponho 4, mas eu tento operar no máximo 3. E acaba acontecendo de ser no máximo 2, na maioria das vezes. Então, tem 4 espaços aqui, onde eu coloco qual foi o risco que eu corri na operação e qual foi o resultado, tá? Ele já calcula automaticamente o risco-retorno para mim, e ele já joga aqui na coluna certa se foi loss ou se foi gain, certo? Essa daqui também está lá no fórum, tá? E aí, no final aqui do mês, eu tenho aqui a média de risco-retorno que eu tive, qual foi o lucro, qual foi o loss. Aqui também eu já vou preenchendo a mão, então, que nem, por exemplo, o dia 3, foram 2 gains, ok, põe 2 gains aqui. Aqui já está calculado tudo automático, puxando daqui, tá? Das duas planilhas aí. Beleza, chega no final do mês, também tá aqui o número de gains, número de loss, número de 0 a 0. E aqui que eu tomo decisão se eu aumento a mão ou não, que é o que interessa, né, aqui nessa planilha. Então, quais são os critérios para aumento de mão, né? Primeiro lugar, que foi o que eu aprendi com o Mário, são esses 5 aqui. Foi na mentoria que a gente conversou bastante sobre isso, né? Então, a média de ganho por trade gain tem que ser igual à média de perda, ou perto ali, né? Tem que estar equilibrado, né? Esses 2 pontos aqui. Então, toda vez que eu ganho, eu somo e faço uma média. Quanto que eu ganho mais ou menos por trade? Quanto que eu perco mais ou menos por trade? Então, tem que estar mais ou menos equilibrado. E eu já faço a divisão aqui para trazer um risco-retorno. Poxa, então tá legal. Esse mês foi legal. A média de trade de perda é com a média de ganho e o risco-retorno ficou legal, né? O número também de trade de gain com o número de loss. Poxa, eu ganhei muito mais do que perdi. E aqui eu somo gain com 0 a 0, tá? Então, então também tá legal. Esse é um segundo ponto. Outra coisa que eu olho, quanto que o mercado já me deu nesse patamar que eu tô? Poxa, já me deu um lucro. Legal também, né? Quarto ponto, como que tá os risco-retorno? Aí, no caso, esse aqui é calculado daqui. Mas esse aqui é a média do mês que eu tiro daqui, chega lá embaixo, ele tira a média. Então, também tá legal, né? Por quê? Porque às vezes eu vou aumentar a mão porque eu tô indo bem. Nossa, acertei 18 trades, só tive 8 loss, vou aumentar a mão. Aí você olha aqui, o risco-retorno não tá legal, tá, sei lá, 6, né? Pô, toda vez que eu perco 6 vezes o que eu ganho. Então, poxa, eu não posso aumentar a mão, porque eu tô me cavando minha própria cova. A hora que eu tomar um loss, eu vou tomar um loss com a mão cheia, com uma mão maior, e meu capital vai acabar sentindo isso. Então, isso aqui também tem que ser visto. Seria o quarto ponto. E o quinto ponto é meio subjetivo, mas é olhar o momento de mercado, né? Como que está o gráfico diário, como é que está, se a gente está no momento que está tendo uns rally legal, ou se é no momento que o mercado está mais lateralizado, será que vale a pena aumentar a mão agora? Ou é melhor esperar? Porque sempre lembrando aquilo, é o mercado que vai produzir os trades para mim, não eu que vou ficar produzindo trade lá dentro. Então o mercado está no momento bom de produzir trades bons para mim? Será que eu devo, baseado nisso, avançar, aumentar a mão? Ou será que é momento de repente, até diminuir, né? Então, essa é a outra planilha que a gente também construiu aí, com a ajuda do Mário e do Lucas aí na mentoria, tá? Então é isso, acho que deu para desconstruir todo o trade system aí que eu tenho usado aqui, né? E muita gratidão, porque foi tudo baseado no projeto aqui. Eu estudei muita coisa fora, mas foi aqui no projeto que tudo isso começou a acontecer, né? Foi aqui no projeto que, quando eu comecei a entender a visão que primeiramente o André tinha de mercado, trabalhar em tendência, usei muito tempo Tabajara e comecei a aceitar, né, a estar do lado certo do mercado, né? Não que o mercado tenha um lado certo, mas para o iniciante, você tem que ter esse pensamento, poxa, você está indo contra todo mundo, né? Quando você está indo contra a tendência. Então, será que é interessante para o iniciante? Será que não é legal, sim, pensar, poxa, estou no lado certo do mercado como iniciante, trabalhando na tendência? Então, foi muito legal. E depois, quando
comecei a entender sobre essa questão de objetivar, de definir, ter um trade system muito bem definido com o Mário e começar do lado certo, né? Da forma certa, que o pessoal, às vezes, eu comecei no início com o dólar, né? Mas o dólar era o mais difícil. Então, quando eu encontrei o Mário, ele falou, gente, esquece dólar, esquece índice, opera ações, começa pelo mercado de ações, se possível até por swing trade, nem por day trade. E eu fui fazendo esse caminho, né? E depois de um bom tempo operando ações, eu falei para o Mário, eu voltei a operar dólar, foi na mentoria. Eu não operava dólar até então, né? E assim, pessoal, paciência, eu tô com paciência pra caramba, né? Não interessa o capital que eu tenho. Eu tô indo devagar e sempre dando tempo ao tempo, sempre indo devagarzinho, porque assim, eu não nasci dentro da bolsa, como algumas pessoas, né? O pai já trabalhava e tudo mais. Eu, por minha conta, me apaixonando por esse caminho e fazendo isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colar em pessoas que são extraordinárias nesse mercado. E eu acredito muito que o Mário, o Lucas, né, o André, são pessoas assim, né? Porque na prática tem dado resultado, né? Não é só porque eu gosto deles, não. Mas, então, primeiro é isso. Segundo é definir o trade system, deixar ele bem definido, né? Tornar objetivo o que você vai fazer. E terceiro é começar a aplicar, porque só depois de aplicar exaustivamente é que a gente vai começando a criar confiança e conhecimento até e experiência para também, hora ou outra, trazer um pouco de subjetividade no nosso operacional, na tomada de decisão e tudo mais. Entendeu? Então é isso que eu tenho para falar aí, por enquanto. Alô? Show de bola, Guilherme. Pô, show de bola. O pessoal tá perguntando, né? Aonde baixa a planilha? Para baixar a planilha aí, pessoal, tá lá no portal. Mas olha só, pessoal, mais importante, tá, do que você baixar a planilha do Guilherme e tentar copiar aí o que o Guilherme colocou, é você construir a sua própria planilha, é você fazer o seu próprio estudo, você colocar a sua mão na massa e entender cada movimento que tem dentro do gráfico, porque essa é a melhor forma de evoluir. Por que ele consegue uma evolução bem maior aí do pessoal? Porque ele foi lá, ele colocou a mão na massa, ele que desenvolveu, ele percebeu aonde ele tinha que colocar essa planilha para ser melhor para ele, o que estava sendo uma dificuldade maior para ele. Então, isso daí faz a diferença. Então, na verdade, legal, você pode estar baixando a planilha dele, tem a minha planilha para você baixar, tem a do Lucas, isso vai ajudar você, com toda certeza, mas isso não exclui de você ter que criar a sua planilha, de você ter que criar o seu plano de trade. Porque eu estava conversando com o Guilherme na semana passada, a gente chegou à conclusão que operar Power Breakout talvez não seja uma boa. Cara, para a gente chegar nessa conclusão, foi empiricamente pegando os trades e vendo, ó, não é para mais fazer o Power Breakout. Tipo, esse Power Breakout não tá legal nessa fase. Pode ser que daqui a pouco mude o horário do mercado americano, ele volte a ser legal. Então, para você ter tudo isso, você tem que construir o seu plano de trade, você tem que fazer isso. E é aí que se destacam as poucas pessoas que estão dispostas a fazer isso. É por isso que menos de 10% das pessoas que estão trabalhando no mercado acabam aí se desenvolvendo e ganhando dinheiro. A maior parte não quer fazer isso, a maior parte está tranquila, está relaxada, vamos seguir o call e já era. Não, a outra pequena parcela que está afim de construir e fazer, começa a fazer a diferença, começa a virar a chave, tá? Então, a proposta que a gente traz da mentoria e do Masterclass é justamente essa, para você fazer o seu plano de trade, para você começar a virar sua chave, não para você ficar na bola dos outros, para você ter a noção de que o que eu posso operar e o que eu não posso operar, né? Então, e é isso que a gente tem que desenvolver juntos, tá? Então, pô, tá na hora de desenvolver isso, porque chegando lá na frente, tá, pessoal? Você vai olhar para o mercado, você não vai depender mais de ninguém para poder fazer um trade, somente de você e dos seus registros. E aí você vai construir o seu diário de trade. Então, acho que isso é a coisa mais importante de todas, ok? Então, pô, bem bacana aí, Guilherme. Parabéns para você. Realmente aí, cara, destaque total, entendeu? Como eu disse aí, pouquíssimas pessoas
acabam se destacando, se desenvolvendo. É aquele negócio. Você pega uma grande empresa, é um cara que é o presidente, um cara é o diretor, que é o cara que se destaca. Você é o cara que se destacou aí, botando a mão na massa, fazendo e desenvolvendo. Então, cara, tá de parabéns aí. Pô, Manel, eu não sei nem como fico constrangido até, né? Mas eu devo tudo isso aí, né? Principalmente a vocês, né? A minha esposa também me dá um suporte muito legal, né? Ela acredita muito nesse caminho junto comigo, então é muito legal. Mas, cara, se não fosse a vontade que vocês têm de realmente fazer a gente fazer o que deve ser feito para ter a consistência é muito grande, sabe? E a gente vê no mercado aí, eu passei na mão de alguns, né, de caras que são assim, que realmente não têm interesse que você dê certo, eles têm interesse que você apenas faça o giro ali para estar quanto mais tempo com eles, melhor, né? Então, cara, só tenho a agradecer, né? Tenho a agradecer e para validar isso, tá aí. Não tem como. Se eu chegar e falar, poxa, o Mário é legal, pô, o Lucas é legal, eles têm um conteúdo legal, ó, assiste lá o Ografix que vai fazer bem para você. É uma coisa, mas tá aí. Eu tô com as planilhas abertas aí, entendeu? E mostrando as estatísticas, mostrando as coisas acontecerem. Então, não tem como refutar, não tem como, né? Contra fato, não tem argumentos, tá? Então, é isso. Cara, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Tudo isso os royalties são de vocês. Pô, show de bola. E vamos estar junto ainda. No Masterclass aí, você vai estar junto com a gente lá, pô. Poxa, E aí o demorou. pessoal, ainda que pediu uma ajuda lá, pô, você dá um help para a galera também? Claro, cara, eu quero muito assim, porque quando a gente começa também a ajudar, né, vamos dizer assim, a gente aprende mais, né? A gente vai confirmando mais o que a gente tem que fazer e aprendendo com todo mundo. Então, para mim, é uma experiência muito boa, porque é o que eu sempre falo, a gente juntos a gente vai mais longe, porque acaba um passando para o outro aquilo que tem de melhor, né? Então, poxa, estou à disposição e com muita vontade, sim, de ajudar naquilo que eu tiver para oferecer, eu vou oferecer, sim. Pode contar comigo. Pô, show de bola. Não, fico feliz, Guilherme. Obrigado mesmo aí, obrigado pela confiança e vamos que vamos. Só mostrando as planilhas aqui, ó, no fórum, você chega aqui no fórum, né, tal, você pode vir aqui em diários de trades, aqui vai ter, vamos ver se ele abre aqui, peraí. Aí vai ter os meus 2 diários aqui. Esse daqui é os setups que eu mostrei, esse daqui é o setup de reversão, mas eu não uso, tá? Eu não uso, eu só apenas publiquei aí porque algumas pessoas estavam pedindo. E também se vier aqui em Day Trade, aí aqui tá também o checklist, tá? Checklist e o diário. Em Day Trade aqui, depois também você vem em DT, tá aqui a planilha de aumento de mão, que é essa planilha aqui, tá? Mas eu concordo com o Mário que cada um deve fazer o seu, porque você se conecta com o seu trade system de outra forma, entendeu? De uma forma bem mais profunda, quando você vai lá e faz, entendeu? Mas se quiser pegar por base, tá aí publicado, tá bom? É isso aí. Show de bola. Disse tudo. Show de bola. E seu Instagram, Guilherme, você fica à vontade, né? Às vezes totalmente pessoal. Então... meu Instagram é Guilherme Queiroz mesmo. É só pesquisar Guilherme Queiroz que vai me achar lá. Show de bola. Para quem quiser aí, tá, pessoal? É isso aí, então, Guilherme. Pô, obrigado aí por compartilhar com o pessoal aí. O pessoal tava pedindo aí, desde a última vez que a gente conversou. Então, acho que agora deu uma clareada aí pro pessoal que tá pegando lá no portal. Pô, legal, Mário. Eu agradeço pela oportunidade também aí de estar mais próximo de vocês. Para mim, isso Não, é show de legal. bola. Show de bola. Valeu, Guilherme. Ô, Lucas, tem alguma coisa aí para falar aí para o Cara, eu Guilherme? só tenho para falar que Guilherme não merece palmas, merece Tocantins inteiro. Aí, show de Tá, bola. tá de parabéns, cara. A estatística ali que diz tudo pra gente evoluir. A galera tem que seguir o exemplo. Não, show de bola, show de bola. Show de bola, então, pessoal. É isso aí. Valeu, Guilherme. Obrigado aí
atenção aí. E se o pessoal perguntando mais aí, a gente traz você de novo aí. Valeu, Marião. Obrigadão. Tamo junto. Valeu. Vou ver meu Instagram aqui certinho o nome. Talvez eu tenha... Nunca peguei lá para olhar. Eu mando no chat aí, tá? Não, demorou. Valeu. Demorou, fechou. Então, valeu. Tranquilo. É isso aí, pessoal. Então, como vocês viram aí, tá? O Guilherme aí foi nosso aluno aí na última mentoria, tá? Então, pessoal, quem quiser fazer parte da mentoria, ainda temos aí as vagas disponíveis. Tem o link aí para você, o cupom Del Rey aí para você conseguir aí pelo menos um bom desconto aí, já que você já é nosso aluno. E a proposta é essa, pessoal, é montar um plano de trade completamente diferenciado e seu, para você se desenvolver dentro do mercado. Com isso aí, é a melhor forma para você virar a chave. É melhor do que pegar qualquer call, é melhor do que você, sei lá, fazer qualquer outra coisa. O foco está no diário de trade, porque é ele que é o seu livro, né? Então, pô, os caras que fizeram lá um livro de trade lá, o Martin Pring, o cara fez um livro, não sei o que lá. Quando você tem o seu foco, você já sabe aonde você tem que operar ou não. Que seria o caso ali, tá? Do livro, por exemplo, do Thomas Bukowski. O livro do Thomas Bukowski nada mais é do que um imenso diário de trade das operações que ele acompanhou dentro do mercado americano durante anos. Então, a ideia é justamente essa, tá? Virar a chave aí com o seu livro de trade que você vai construir, ok? Então, para quem quiser fazer parte, pessoal, começamos na semana que vem, fazendo um alinhamento junto com o pessoal, ok? E depois, na outra semana, que a gente entra na parte prática da mentoria, justamente para sair criando aí todo esse diário de trade, sair criando aí através da sua necessidade, do seu operacional, porque nem sempre o seu operacional é igual ao meu ou igual ao do Lucas, tá? Então, tem que ser a partir do seu operacional, tá? Para você inserir o cupom de desconto nesse link que a gente colocou, ele tem uma aba lá que fala: tem um cupom de desconto? Você abre ali o cupom e coloca ali o Del Rey, que ele vai te dar 25% de desconto. O Guilherme deixou aqui, pessoal, tá? O Instagram dele. O Instagram dele é Guiqueiroz15. Guiqueiroz15, ok? Tá aí para vocês. Bom, voltando agora aqui, pessoal, ao mercado, tá? Antes da gente ter saído, estava a Vale ali fazendo um trade. Ela já chegou no alvo. O índice futuro